Boa noite a todos. É com alegria que nós do Centro Espírita Leon Denis estamos de novo aqui com vocês. Primeiro domingo de março. Já se tornando tradicional esses nossos encontros do primeiro domingo de cada mês. Além daqueles encontros já de muitos e muitos anos do Centro Espírita Leon Denis, às terças-feiras à tarde e às quintas-feiras à noite. Convidamos vocês a estarem conosco, são poucos minutos, mas importante nesses momentos que estamos atravessando, dificuldades, preocupações, mais do que nunca, a conexão com o mais alto, com essa força maior, é muito importante para nos mantermos confiantes e equilibrados. Como sempre fazemos, a gente inicia os nossos encontros com uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ler um pequeno trecho do capítulo 7, Bem-aventurados, pobres de espírito, o item 13, que trata a missão do homem inteligente na Terra. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto este saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tens de envaidecer-vos. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que utilizeis para o bem de todos. É uma missão que Ele vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização ele deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que dirias se esse ajudante, ao invés de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível e que merece castigo? Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrodear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos tomam a inteligência como instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como abusa de todas as outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode lhe retirar o que lhe concedeu. Bela lição. Nesse momento que estamos atravessando, precisamos usar da nossa inteligência para compreendermos
a nossa responsabilidade como cidadãos, nos cuidando mesmo. Pensemos no outro, não pensemos só em nós, pensemos no outro. Se nos sentimos fortes, não esqueçamos que nós podemos ser instrumento para conduzir o vírus ao nosso semelhante. Que responsabilidade é essa nossa? Então, nos cuidemos. E temos esse Pai, esse Deus, que nos ampara. Vamos fazer a nossa oração, encarecendo a Ele, o nosso Pai, o nosso Criador, que nos mantenha confiantes para vencermos essa empreitada. Se nós acreditamos que Deus é soberanamente justo, essas atribulações, por certo, têm uma finalidade útil para nos chamarmos a atenção dos nossos compromissos com o próximo e com Deus. Afinal, não foi esse mandamento que Jesus disse que resumia toda a lei e os profetas? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Confiemos e busquemos, como estamos fazendo agora, o amparo e a proteção desse Pai. Que assim seja. A nossa reflexão dessa noite é com a trabalhadora do Grupo Espírita Seara do Mestre de Santo Ângelo, Adriana Pizzuti. Adriana, uma bela reflexão. Queridos amigos, queridas amigas do Centro Espírita Leon Denis de Porto Alegre e a todos que nos dão a honra de acompanhar esse trabalho, uma ótima tarde. Que o sublime amor de Jesus permaneça entre nós e em nossos corações. 7 de março de 2021. Vivemos dias intensamente desafiadores. Até agora, a inteligência do homem permitiu que se realizasse o incontestável progresso em todas as áreas do conhecimento humano. Nas ciências, na religião, como também na política, nas artes. Presenciamos nos últimos anos o impressionante avanço na comunicação, nos meios de transporte, nas tecnologias, o que produziu um nível de conforto e de bem-estar material jamais visto e sequer imaginado. Isso, no entanto, não garantiu a paz nos relacionamentos, a justiça social, tampouco a fraternidade entre os povos. Por toda parte encontramos violência, preconceito, miséria, desrespeito, indiferença. Vivemos tempos repletos de desafios e aflições. E por quê? Porque, como explica Allan Kardec na obra Gênese, somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz, a fraternidade. A publicação de Kardec na quinta obra básica, Gênese, chama a nossa atenção para um aspecto fundamental, imprescindível para o estabelecimento da felicidade na Terra, o aprimoramento moral de todos nós, espíritos encarnados e desencarnados ligados ao planeta. A renovação dos hábitos, dos costumes, atendendo à lei do amor. E para nos ensinar e demonstrar o que devemos fazer, para que lado dirigir a nossa mudança, para que lado investir os esforços da transformação, Deus, nosso Pai, enviou à Terra um guia e modelo. Guia porque conhece o caminho a ser trilhado e modelo porque se comportou de maneira a exemplificar tudo quanto ensinou. Estamos falando de Jesus.
Essa informação, trazida pelo alto, lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, é comentada logo abaixo pelo codificador de forma muito lúcida. E ele afirma que a doutrina ensinada por Jesus é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava. Jesus é um Cristo, um Espírito puro, chegado ao mais alto grau de perfeição, que por isso compreende o pensamento, conhece a vontade de Deus, porque está em comunhão com Ele. E mais, dentre os Cristos, Jesus foi escolhido para ser o representante, o enviado especial de Deus para transmitir a palavra, as orientações, para nos dizer e nos demonstrar qual é a vontade do nosso Pai. Desse modo, o seu Evangelho constitui para nós um código de ética e moral a ser seguido por todo aquele que já esteja convencido dessa urgente tarefa da renovação moral que se faz necessária. E quando falamos em utilizar o Evangelho como roteiro, lembramos de Alcione, personagem da obra Renúncia, do Espírito Emmanuel, obra essa que foi psicografada por Chico Xavier. O livro narra a trajetória desse espírito que habitava as regiões celestes e decide voltar às lutas terrestres, movida pelo amor aos seres queridos, que se encontravam ainda presos nas faixas mais inferiores da evolução espiritual. Numa existência de renúncia e dedicação a todas aquelas almas, especialmente a Pólux, com quem tem profundos laços de amor. Nessa existência, ela se propõe a ajudá-lo nas provas, nas expiações e reparações da nova existência na Terra. E num determinado momento da história, em que ela está fazendo culto no lar com aqueles com quem ela convivia, Alcione ensina que o Evangelho é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Como a subida de uma montanha muito alta, que quanto mais subimos, mais desafiador se torna, sendo necessário um bom planejamento, cuidados para evitar acidentes, um bom preparo físico, um bom preparo emocional, mental, são vários aspectos importantes a serem considerados. E ela irá concluir dizendo algo que, nas palavras de Haroldo Dutra Dias, num dos seus trabalhos, nós podemos considerar uma síntese da nossa jornada de aproximação com a mensagem do Evangelho. Segundo ele, isso que nós vamos citar em seguida pode ser considerada essa síntese da nossa aproximação com a mensagem do Evangelho. Alcione diz que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Não basta estar informado. Um preceptor do mundo nos ensinará a ler. O mestre, porém, nos ensina a proceder. Segundo ela, que já percorreu esse caminho, para que cada um de nós, espíritos imortais, se aproxima e atinja a finalidade a que o Evangelho se propõe, é necessário atender essas 4 etapas. Precisamos conhecer, precisamos meditar, precisamos sentir e precisamos viver a mensagem do Cristo. Então é preciso conhecer, estudar. Precisamos ler os 4 evangelhos, precisamos saber quem são os evangelistas, conhecer as passagens, conhecer as histórias, porque não tem como colocar em prática algo que a gente não conhece. Seria como alguém de querer operar uma pessoa sem ter feito um curso de medicina ou construir uma ponte sem ter feito um curso de engenharia. Não estudou para isso? Será que vai conseguir? Mas não basta estudar. Ela diz que para adquirir a sabedoria do Evangelho é preciso meditar. Meditar. Reservar alguns momentos para acalmar a mente, concentrar o pensamento numa mensagem, numa fala de Jesus. Dessa forma, nós nos colocamos num estado de receptividade, permitindo que a espiritualidade superior tenha acesso aos nossos pensamentos e passe a nos influenciar. Sem essa ajuda, nós não conseguiremos adquirir a sabedoria do Evangelho. E o próximo passo nessa caminhada ascensional, segundo ela, é que precisamos sentir. É preciso sentir, é preciso evangelizar os sentimentos, tornar os sentimentos semelhantes aos do Cristo. E eles estão resumidos naquele conceito de caridade.
benevolência para com todos, ou seja, independente da cor da pele, independentemente da orientação sexual, da religião, da opinião política, benevolência, bondade, um sentimento que nos leva a estimar, desejar o bem e fazer o bem para todas as pessoas. E outro sentimento que está implícito no caráter da caridade, que precisamos, portanto, desenvolver, é a indulgência. Indulgência que nada mais é do que a caridade para com o defeito do outro. Não realçar, não comentar os defeitos, não comentar os erros dos outros. E também vamos precisar de um sentimento muito especial, que é o sentimento do perdão. Então, alguém que estude o Evangelho todos os dias, há 30, 40, 50 anos, que tenha o hábito de meditar na mensagem do Cristo por longos minutos, todos os dias, mas que carrega ressentimento. Essa pessoa está conhecendo, essa pessoa está meditando, mas ela não está sentindo. Ela estará refletindo sobre o Evangelho, mas o sentimento continua distante do Evangelho. Então é preciso educar os sentimentos com base no Evangelho, porque o nosso comportamento é fruto daquilo que nós sentimos. Então, para nos aproximarmos do Cristo, precisaremos educar os nossos sentimentos. E por fim, o fruto maduro. Precisamos viver a mensagem. Viver é mudança de hábito, é mudança de comportamento, de estilo de vida. Não nos bastará participar do estudo do Evangelho, meditar nas lições do Cristo, sentir com bondade sobre determinada situação. É preciso viver a mensagem. O Evangelho é vivência, é como tratamos as pessoas, como nos relacionamos na família, na sociedade, no nosso trabalho profissional, na casa espírita. É como realizamos as nossas tarefas. Então, o que Alcino está descrevendo é uma jornada de ascensão espiritual, de peregrinação da alma, como nos diz Haroldo Dutra Dias, e que nós vamos realizar na medida em que conhecemos, meditamos, sentimos e vivemos a mensagem de Jesus. E no sentido de contribuir com o conhecer a mensagem do Cristo, conhecer e nos conduzir assim à compreensão do pensamento dele a respeito de várias facetas da nossa existência, o autor Felipe Trúculo Mascarenhas escreve essa belíssima obra, As Perguntas de Jesus, que foi recentemente lançada pela Fergus Editora, é a nossa obra de número 100. Neste livro, Felipe vai analisar alguns questionamentos feitos pelo mestre a todos que o acompanhavam, mas de modo especial aos seus discípulos, a fim de levar aqueles homens à reflexão e ao autoconhecimento. Na mesma linha daquela conhecida orientação de Santo Agostinho, na questão 919A da primeira obra básica, quando o Espírito nos convida a interrogar a própria consciência acerca do nosso comportamento. Por meio do estudo das várias perguntas que compõem essa linda obra, nós poderemos conhecer melhor o pensamento do Cristo. Esse que é o primeiro e mais importante passo que todos devemos dar nessa longa jornada do aprimoramento moral que nos cabe realizar, para a partir daí meditar, sentir e viver na sua plenitude a proposta de fraternidade e do amor trazidas por Jesus. E o tema que nós vamos analisar é um dos capítulos desse livro, chamado Quantos pães tendes? É uma pergunta que está registrada no Evangelho segundo Marcos, uma passagem muito conhecida, que tem por título Segunda Multiplicação dos Pães. Nessa passagem, o evangelista conta que uma multidão de pessoas que não tinham o que comer acompanhava Jesus há 3 dias. E o mestre diz aos discípulos que estava preocupado, pois todos retornariam para casa em jejum e poderiam desfalecer, poderiam perder as forças no meio do caminho. Ao que parece, embora os discípulos estivessem ao lado de Jesus, presenciando os seus exemplos de bondade, a sua preocupação com os miseráveis, com os doentes, com aqueles que haviam sido expulsos do convívio social da época, eles não percebem a necessidade daqueles corações que estavam ali. Já há tanto tempo acompanhando Jesus, acompanhando o Messias, mas eles não estavam se apercebendo da problemática daqueles corações. O autor do livro propõe que isso também acontece conosco, que costumamos concentrar a atenção nas nossas necessidades e frequentemente,
quando surge a oportunidade tão desejada que pedimos ao alto de trabalhar com o Mestre, não percebemos ou declinamos do convite diante da exigência de fazer algum sacrifício ou renúncia para atender ao convite. Então, o autor Felipe Mascarenhas propõe: conseguimos reconhecer as situações que nos convocam à ação da caridade? Estamos ouvindo os apelos mudos daqueles que transitam conosco nessa jornada? É indispensável estar atentos e, num exercício de empatia, perceber o número imenso de aflitos e as dores que se ampliam diariamente em torno de nós. Reconhecer nas criaturas as suas necessidades, reconhecer os seus imensos desafios, as suas aflições e prestar auxílio. E é claro que Jesus poderia suprir a fome de todo aquele povo. Mesmo assim, ao referir a sua preocupação, dá aos discípulos a oportunidade do aprendizado, de se colocarem no lugar daquelas pessoas e refletirem sobre a condição em que o povo se encontrava. E os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém saciá-los com pães aqui no deserto? A argumentação deles é válida. Afinal, como é que seria possível saciar a multidão apenas com poucos pães, estando eles ali no deserto? E isso também é algo que pode ser transposto para a nossa realidade espiritual. Acontece que intimamente sabemos que ainda não possuímos valores morais consideráveis, cotas grandiosas de bem realizado, tampouco trazemos já conquistas relevantes no nosso mundo íntimo. E além disso, reconhecemos que muitas das misérias que nos rodeiam podem ser de nossa responsabilidade. Nas palavras do autor do livro As Perguntas de Jesus, muitos dos males experimentados pela multidão foram por nós mesmos criados em existências de tirania e egoísmo. E diante disso recuamos assustados por imaginar que o que temos a oferecer, o bem que possuímos, são migalhas com as quais não poderemos atender às necessidades complexas dos companheiros. E Jesus então responde aquele questionamento dos discípulos, e ele responde perguntando: quantos pães tendes? Vejam que Jesus não pergunta quantos pães eram necessários. Ele pergunta quantos pães eles tinham. Diante daquela multidão faminta, Jesus, pedagogo por excelência, aproveita e nos faz refletir sobre os recursos que dispomos para a realização do bem. Ele indaga sobre as possibilidades de atender à fome, demonstrando que era necessário algum recurso, qualquer que fosse, para materializar a ajuda necessária. O evangelista Marcos conta que eles apresentaram 7 pãezinhos dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando uma apreciável quantidade. Então o mestre alimentou milhares de pessoas, mas precisou das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. E sobre esse ponto, o autor escreve que ao responder quantos pães tendes, isso equivale a nos perguntar: o que já tens de virtude sedimentadas em teu coração para atenuar as dores, enxugar as lágrimas, saciar a fome que tantos experimentam na jornada transitória do planeta? Quanto de boa vontade, de tolerância, de compreensão e paciência estamos dispostos a oferecer para cooperar com o Cristo no soerguimento de nossos irmãos? Um pequeno gesto, uma simples palavra podem ser suficientes para alimentar almas famintas de atenção, de carinho, de orientação, de consolo. Uma simples palavra, um pequeno gesto pode ser suficiente para renovar a esperança de tantos que não veem mais sentido na vida diante dos terríveis acontecimentos desses dias. Um sopro de otimismo e alegria pode restaurar o ânimo de muitos que estão combalidos pelo sofrimento. E se já podemos doar coragem, mínima que seja, àqueles que estão prestes a desistir da luta pelo bem, que oportunidade de oferecer algo para cooperar com o Cristo.
Quem poderá subestimar o poder desses pequenos gestos? E nós espíritas podemos fazer mais, podemos fazer muito mais. Nós podemos falar aos nossos irmãos na imortalidade da alma, falar sobre a imortalidade a alguém que perdeu um ser amado, dizer que a vida prossegue após a morte do corpo, uma vez passado aquele momento mais crítico de dor, quando podemos fazer uma visita e nos aproximar daquela alma sofrida, quem sabe podemos estender esse conhecimento a respeito da imortalidade. É claro que nessa situação não existem palavras que consigam retirar a dor, mas dizer que aquela pessoa amada que deixou essa vida, que deixou essa existência, continua viva, que retornou à parte espiritual, mas que lá está prosseguindo a sua jornada. Contar que irão se reencontrar no futuro e até durante o sono, isso pode retirar o desespero. Da mesma forma, revelar a alguém que pensa em tirar a própria vida que isso seria um grande equívoco, pois a vida não se encerra no túmulo, de modo que continuará vivo. E em situação pior, dizer isso a essa pessoa pode demover esse irmão da ideia criminosa do suicídio. Consolar alguém que está sendo consumido pela culpa, pelo remorso, afirmando que terá uma nova oportunidade de rever aquela atitude equivocada, de reparar o erro nessa ou em outra existência, isso com certeza poderá restaurar a esperança, restaurar a serenidade. E que tal orientar sobre a lei de causa e efeito aquele que persiste causando prejuízo aos outros? Isso evitará que a criatura prossiga inconsciente das suas responsabilidades. Em suma, meus irmãos, descortinar a vida espiritual, aqueles que nos rodeiam, é uma grande caridade. E tudo que nós já edificamos de valores e virtudes é sim um material extremamente útil no trabalho de regeneração da humanidade, ao mesmo tempo regenerando a nós mesmos. E o benfeitor Emmanuel, interpretando essa passagem na obra Fonte Viva, irá dizer: muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhes sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre no monte continua ressoando, inesquecível: que tendes? O benfeitor parece nos dizer que, da mesma forma, para nos auxiliar, o alto aguarda aquilo que temos a oferecer. Sempre que pedimos alguma coisa à providência divina, precisamos apresentar algo como base para o socorro que suplicamos. Que, embora toda a bondade, a misericórdia de Deus, nosso Pai, algo deve surgir de nós mesmos em nosso favor. Ainda que sejam possibilidades mínimas do nosso esforço, da nossa disciplina, da nossa vigilância, porque sem isso dificilmente recolheremos o auxílio. E lá na obra Pensamento e Vida, Emmanuel nos esclarece que a eterna providência é o reservatório do amor infinito, em doação permanente, solicitando canais de expressão que o distribuam, aos quais provê com matemática precisão. A ação de Deus na Terra não dispensa a colaboração, ainda que pequena, que encontrar em nós. Por meio da ajuda, do socorro que prestamos, Deus está provendo as necessidades dos seus filhos, nossos irmãos e irmãs. E nessa missão de prestar auxílio às nossas limitações, não precisamos ter medo algum. As nossas limitações serão sempre supridas pelo seu divino amor. Portanto, se possuímos algum recurso material, espiritual, com que possamos beneficiar, levar ao progresso coletivo ou de alguém, é nosso dever colocá-los à disposição do bem. E Deus proverá o resto. E, finalmente, não nos esqueçamos, pois, de que o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigência e sem paga, vai nos dizer Emmanuel, lá na obra Pensamento e Vida, esse auxílio que prestamos às criaturas, sem exigência e sem paga, é a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino que nos responde invariável com a luz da cooperação e do suprimento. O Mestre, ao perguntar: quantos pães tendes? E convocar os discípulos
a refletir acerca das possibilidades que tinham para alimentar o povo, nos deixou a sublime lição do auxílio colaborativo, da lei de solidariedade. Uma vez que nós não seremos felizes estando alimentados, mas observando a fome ao nosso lado. Uma vez que mesmo dispondo das luzes espirituais, ainda assim não alcançaremos a paz se elas não forem colocadas em prática no trabalho para o bem coletivo e na iluminação de consciências. E que certamente nós não conseguiremos sorrir ao lado do sofrimento de alguém. Então, é nosso dever oferecer aquilo de que já dispomos, o sentimento, a ideia, a palavra, a ação para ajudar a todos indistintamente. E ao fazer isso, ensina Emmanuel, sem nada exigir em troca, estaremos invocando em nosso favor o apoio integral da vida. Portanto, meus queridos irmãos, minhas irmãs queridas, em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Eu sou muito grata pela atenção de todos e rogo ao Cristo que nos ampare hoje e sempre. Então, chegamos ao final do nosso encontro, tivemos momentos de reflexão, de serenidade, que podemos acalmar mente e coração. Renovamos aqui o convite. Estejam conosco às terças-feiras à tarde, quinta-feira à noite e no primeiro domingo de cada mês. São só alguns minutos, mas são muito importantes. Porque se nós estabelecermos uma conexão com o nosso Pai Criador, com as boas almas e que nós confiamos, por certo que a nossa confiança, a nossa fé se robustece. Vamos de novo fazer a nossa prece, a nossa rogativa de proteção e amparo e o nosso agradecimento a esse Criador, que é Pai, como Jesus veio ensinar, e que nos acolhe a todos. Está sempre de braços abertos. Que possamos nós, durante mais momentos dos nossos dias, nos voltarmos para Ele. Uma só palavra, mas que seja um momento de nos conectarmos, saindo dos pensamentos de tristeza, de dúvida, de reclamação, para dizer: ó meu Pai, confio em Ti, me ampara, Senhor. Agradecemos por esses momentos de paz e de harmonia. Que fiquemos todos nós na paz e na segurança de Deus. Que assim seja.